Estamos, então, finalizando, entre aspas, né? Finalizando essa semana. Hoje, aqueles que estão ainda fluindo no jejum, hoje é o dia da fotossíntese. Vamos que vamos, né? Coisa boa. Vamos lá. Estamos falando acerca das obras, né? E as questões de Jezabel. E hoje eu quero tratar alguns assuntos. Eu creio que mais de com igreja, porque Jezabel, eu vejo que ela é um espírito que atua no meio da igreja, ela sempre vai atuar no meio da igreja, como eu disse, para ferir a figura de um pai, porque ele que tem a semente, para que ele não possa produzir, ou seja, para que a igreja seja sempre um ajuntamento de órfãos, que tenha que seja um orfanato ali, né, e fique sempre nas obras de Beelzebul. Veja, a igreja que flui no espírito, a igreja que flui dentro de uma alegria, a igreja que flui para o caminho de Cristo, ela sempre vai ser atacada por Jezabel. Isso sempre. E quem vai ser a figura que às vezes representará Jezabel? A figura de alguém que está ferido com paternidade. Todas as pessoas que estão feridas, todas as pessoas que fluem na orfandade, ela vai ser um sério candidato a Jezabelar, né? Eu quero só trazer mais alguns pontos aqui, e aí eu vou tocar em alguns pontos específicos, até porque que a gente está falando do comando da sedução. Semana passada, retrasada, e essa semana, ou seja, a segunda, terceira e hoje, a quarta semana, nós estamos tratando do comando da sedução. Bem? Veja só, qual é para mim uma das características mais centrais de Jezabel? Ela vem para ferir o amor. Para mim, essa daqui, ela é uma das obras bem central. E eu vou te explicar por quê. Lembra que eu disse que Jezabel, ele trabalha trazendo uma conexão com Beelzebul, ou seja, Jezabel, ela atua conectando Beelzebul, ou seja, Jezabel é a atmosfera profética e Beelzebul seria o marido, seria o dono da casa. Então, esse é um contexto que nós não podemos esquecer. Todas as vezes que nós olharmos para a figura de Jezabel, nós vamos ter que entender que o que ela está querendo é conectar Beelzebul, fazer com que a igreja seja religiosa. Mas veja que uma característica que a gente não percebe do que é ser religioso, e muitos de nós fluímos nisso, é a figura do amor. E eu vou te explicar por quê. Qual é a obra de Beelzebul? Nós vamos tratar depois a obra da religião, mais para frente, mas qual é a obra de Beelzebul? O que Beelzebul deseja? Deseja que você continue religioso, ou seja, continue sendo, vou usar esse termo, continue sendo crente. Beelzebul não quer te tirar da igreja, ele quer, na verdade, que você permaneça na igreja, porém, sem Jesus. Essa é a obra da religião. Então, você está vendo que a religião está crescendo no mundo. Ela vai crescendo, a religião cresce. Toda religião cresce. Porque a religião e a religiosidade seria o culto ao homem. Apesar de ter a aparência de Deus, apesar de ter a essência de Deus, mas no fim é o culto ao homem. O homem está sendo cultuado, o homem está sendo entronizado, o homem está sendo... o homem é o foco de todas as coisas. Isso seria o culto de Beelzebul. O homem que ele é celebrado, ou quando nós vivemos o evangelho, entre aspas, porém sem cumprir os princípios do evangelho. É mais ou menos você servir Deus, porém
sem fazer a vontade de Deus. Imagine eu começo a trabalhar na tua casa hoje, né? Ou você zelador da tua casa, e de repente você fala, olha, eu gosto que limpe assim, gosto que arrume assim. Fala, não, eu vou fazer do meu jeito. É mais ou menos isso. A gente entra para trabalhar para Deus, mas é do meu jeito. Eu vou trabalhar, mas tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não trabalho. Isso já é a expressão da religião. Servir Deus sem fazer a vontade de Deus. Não sei se eu consegui expressar bem, porém é isso daqui. Pois bem, como que nós servimos Deus sem fazer a vontade de Deus? Olha aqui. Vamos lá. Abra aí a carta de João, 1 João. Primeira João 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Perdão. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Então, veja assim. Veja aqui. 1 João 2. Sabemos que temos conhecido Cristo e Deus por um motivo. Um ponto. Como que eu sei que eu conheço Deus? Se eu guardo os seus mandamentos. Irmãos, não tem como dizer que eu amo alguém se eu não o obedeço. Isso daqui guarde pela tua vida. Ah, eu amo a pessoa, mas eu não obedeço. Então você não ama, você gosta. Gostar, apaixonar é diferente de amar. Amar, lembra, é uma decisão de pessoas maduras que estão fluindo em uma atitude de dar, de obedecer. Ou seja, eu nego a mim mesmo para poder estabelecer algo que alguém quer. Isso é amor. Eu nego, esse é o amor ágape, perdão. Eu nego o que eu quero para viver o que Deus quer para essa temporada. Só quando nós fazemos isso, estamos aptos a amar segundo o amor de Deus. Beleza. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Há um texto em Provérbios que diz assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até as suas orações se tornam abominação. O que é isso? Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou orando, mas você não ama a palavra, você não obedece a palavra, essa oração que está sendo pronunciada é uma oração que, na verdade, aborrece Deus e não te aproxima de Deus. Obrigado, pastora. Provérbios 28, 9. Então, veja só, queridos, nós precisamos entender que a minha oração, a minha vida com Deus é uma vida que tem que estar intrínseca com
a palavra. Fazendo uma alusão daquilo que a gente já falou, pegando esse texto, fazendo uma alusão, veja, Jezabel, ela atua na manipulação. Por que que ela consegue manipular alguém? Porque essa pessoa está fora da palavra. Como uma pessoa consegue ser manipulada? Porque ela está fora dos mandamentos, fora da obediência, e automaticamente ela vai estar fora do amor de Deus. Então ela não vai ouvir Deus. E por ela não ouvir Deus, ela vai ter que buscar sempre a voz de uma profecia ou de um profeta. E aí onde ela vai estar sempre sujeita ao engano. Então, quando uma congregação ela está fora da palavra, ela não tem, ela não é cristocêntrica, não, apesar que não é só falar de Cristo, porque a gente fala assim, Cristo, fala de Cristo. Não, querido, falar de Cristo não é ser cristocêntrica. O que é ser cristocêntrico? Andar segundo ele andou. Isto é ser cristocêntrico. Andar segundo ele andou. Ponto. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Veja só, eu não estou escrevendo nenhum mandamento novo. Por que que ele diz isso? Pode ser uma alusão àquilo que Jesus disse. O que que Jesus disse? Qual o mandamento que Jesus dá? Está lá em João. Abre aí, João 13, 34. Na verdade, João 13, 31 até o 35. Aqui está escrito assim, novo mandamento. É Jesus dizendo. Então, João, ele está dizendo, olha, eu não estou falando um mandamento novo aqui para vocês, eu estou falando algo que já foi falado para vocês. Não é coisa nova, não é novidade aqui o que eu estou dizendo. E o que que é eu não estou dizendo coisa nova? É o que Jesus disse. Novo mandamento eu te dou. O próprio Senhor Jesus disse, ó, eu estou te dando um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Está lá no verso 31. Quando ele saiu, disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificará-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora digo a vós outros. Para onde eu vou, não podereis ir. Olha o que ele diz agora, no verso 34. Novo mandamento vos dou. Então, esse mandamento não estava operando ainda. É novo, começou em Jesus, esse mandamento. Ele não estava operando na lei. Ele está operando agora, depois de Jesus. Ele diz, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse é um mandamento novo. Entenda? Isso daqui não era uma obrigação, agora é uma obrigação. Novo mandamento. E o mundo só vai conhecer que nós somos enviados por Jesus por um motivo: se amarmos uns aos outros. Pois bem, olha o que o apóstolo João volta lá. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Está lá o que Jesus disse. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Parece que ele está meio bipolar aqui, né? Mas não é. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Verso 9.
Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, observe aqui, aonde entra o espírito de falta de discernimento? Na falta do amor. O amor clareia os olhos. A falta do amor deixa os olhos cegados. O amor ágape, não é paixão. Estou lendo em 1 João, capítulo 2, foi do 7 ao 11. Pois bem, apóstolo, o que tem Jezabel com tudo isso? É simples. Jezabel, a função de Jezabel é entrar e trazer confusão para ferir o amor. Para que eu sirva a Deus sem amor. E aí, meu irmão, não tem como você se conectar com Cristo. Você se conecta com a religião. Eu passo a servir Deus, porém pautado na minha tarefa. Eu vou dar um exemplo. Eu vou na igreja, mas não quero nem saber. Eu estou indo por causa de Jesus, eu não vou por causa de homem. Quem já ouviu isso em outra igreja? Quem já viu um vizinho falando isso? Eu vou para a igreja, não quero nem saber. Eu só vou lá, vou escutar a palavra, eu vou adorar meu Deus, e olha, eu não vou ficar no meio daquele povo falso. Eu vou lá e vou para casa. Porque os irmãos tudo falso. Deixa eu te perguntar. Quem está recebendo a tua adoração? Não é Jesus. Em nenhum ponto você se conectou com Jesus. Por isso, o amor vai se esfriando. Com Deus. Quando você fere o teu amor com os irmãos, observe que gradativamente o teu amor para com Deus vai se esfriando. Você vai se sentindo longe de Deus. E aí você vai se conectando com a tarefa. Você está ligado com tarefas. Tarefas. Você faz, você dá a tua vida no ministério, aquela coisa. Mas você vai sentindo que a tua fé e o teu amor para com Cristo está se esvaindo. Ou seja, ele vai ficando ralo, frio. E você fala, o que está acontecendo, gente? É o amor para com o irmão. Esse é um mandamento novo. E Jezabel, quando entra, ele entra para ferir isso. E por isso hoje a igreja, querido, está de uma forma tão fria, porque não há mais comunhão entre os irmãos. Veja, se somos um corpo, o sangue ele vai passar vindo do corpo e passando pelo corpo, voltando pelo corpo. O membro que está fora do corpo, ele não recebe o sangue, nem os nutrientes e nem o calor. O que o sangue faz? Limpa as impurezas, nutre a célula e mantém toda a temperatura para que o corpo sobreviva. Então, um cristão que ele se afasta do corpo, às vezes não é nem sair da igreja, não. É se afastar do corpo, ou seja, eu não comungo mais. O que isso vai acontecer? Ele não vai ser nutrido, as impurezas dele não vai sair e não vai trazer o aquecimento. Então, o que vai acontecer? Uma necrose. Um membro que é amputado do corpo, ele necrosa. E o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós viveríamos, exatamente, pastora, o que nós viveríamos é um tempo onde o amor estaria esfriando por falta da palavra. Mas, apóstolo, nós estamos pregando a palavra. Não, você está pregando a palavra segundo a ordem de Beelzebul, porque a ordem do Senhor Jesus é ameis uns aos outros. Vou dizer de novo, o Senhor disse para que nós amássemos uns aos outros, e não para que nós nos amassássemos uns aos outros, né? O problema é que hoje nós estamos nos amassando, né? Ou seja, quase caindo na porrada, e não amando.
né, uns aos outros. Então, o que nós precisamos entender? Veja, por que que nós estamos vivendo esse tempo? Jezabel, ela atua nos relacionamentos. Lembra que ela é aquela que gera um relacionamento com Baal. O que significa Jezabel? Não a honra ou exaltando Baal, ou Baal seja exaltado. Então, aonde ela chega, ela vai exaltar Baal. E o que é exaltar Baal? É a pessoa que serve a Deus, porém, com a sua força, com as suas emoções, no sentido assim, eu não vou mudar, eu não vou retroceder, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir com a força do meu braço, isso é religião. E por que nós estamos vivendo isso? Eu sempre paro para pensar naquilo que nós estamos vivendo, até para a gente poder trazer a vacina, né? Trazer o antídoto, tentar mudar, reverter o quadro. Esse para mim, é o cunho apostólico. Ser apóstolo é você estar sempre corrigindo os fundamentos da igreja e olhando para a centralidade da igreja. Então, é o que eu penso o dia inteiro, né? Eu fico pensando o dia inteiro, meu Deus, a igreja está com esse problema. Como sarar esse problema? Como reverter esse problema? E eu penso exatamente nisso. Como reverter o problema da frieza da igreja? Como? Por que a igreja está entrando nisso? E aí a gente vai para a Bíblia. Porque nós estamos nos desviando da palavra. Estamos desviando dos fundamentos. Mas como nós estamos nos desviando do fundamento? Como? Como gerar de novo essa intimidade? Eu vou ter que quebrar uma coisa chamada individualidade. Nós estamos cultuando a individualidade. Essa geração cultua a individualidade. É tão forte isso que hoje já é lei a individualidade. Eu volto a dizer isso daqui. Antigamente, as pessoas eram denominadas héteros e homo. Hoje, não é assim. É o hétero metrosexual, é o hétero não sei das quantas, aí não é mais homossexual, é gay, lésbica, trans, queer, pan, bi, não sei o que, ou seja, é LGBTQVXX, mais plus. Ou seja, irmão, os homens estão ficando tão individuais que cada um está trazendo a sua característica. Não, eu sou assim e assim, então pronto. Preserva isso, que isso daqui vai ser agora uma cultura. A gente estava vendo, né? As pessoas agora que se sentem cachorro. Aí estava tendo protesto dos humanos que se sentem cachorro. Aí, depois vai ter... Aí tem o protesto... Ou seja, o ser humano está tão individualizado que a gente não pode mais... Irmãos, veja, se eu individualizo, eu não consigo mais entrar para dentro de uma comunhão. Não existe mais comunhão, porque eu vou preservar a minha individualização. E algumas ministrações e algumas culturas estão entrando fortemente dentro da igreja para isso. E eu não quero aqui ofender, eu não quero também criticar, mas eu só quero dizer o cuidado que nós temos que tomar, por exemplo, algumas culturas, e principalmente a cultura coach no meio da igreja. Isso eu vejo que pode ser uma ferramenta para Jezabel atuar. Eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é Jezabel, estou dizendo tomar cuidado. Por quê? Porque a cultura coach ela é interessante para um empreendimento, que você vai individualizar o teu empreendimento, você vai trazer as características e ressaltar as características do teu negócio, das tuas ideias e projetos. Porém, quando nós trazemos isso para a fé, eu vou dizer, você precisa continuar individual. Você precisa andar só com quem te valoriza. Você precisa pegar o melhor que tem dentro de você. E isso daqui vai fazer a gente não morrer mais. Quando nós vamos trazer para comunhão, não tem mais individualização. Queridos, comunhão não existe individualização. Comunhão é tudo em comum. E se há tudo em comum, não somos individuais.
Não temos uma vontade individual. Eu tenho que andar segundo a vontade do corpo, do grupo. Vai ter uma ordem. E aqui, veja, se as ordens estão sendo quebradas, se não há mais regra, a regra é individual, se a regra é individualizada, se há uma regra para cada pessoa, não temos como andar junto. Eu vou dar um exemplo muito simples. Aonde tem mais de uma pessoa, precisa se estabelecer regras e normas. Por que eu digo isso? Vamos lá. É muito comum isso. Eu vou, por exemplo, passar aí uma temporada com vocês, na casa de vocês, né? Vamos lá na igreja, a gente passar uma temporada. O apóstolo vai ficar e vai vir com a equipe dele, né? A equipe de fé e milagre. Vamos lá. Ele entra lá e a gente vai ficar 3 dias. Amém. Quem está nos recebendo, gente, vai nos servir. Isso é normal, né? Não é que a gente quer, a pessoa quer nos servir. Ela vai fazer o quê? Ela vai preparar a mesa. A hora que a gente termina de comer, não, apóstolo, pelo amor de Deus, deixa aí que a gente cuida. Né? Se a gente for pegar a vassoura para varrer, não, pelo amor de Deus, vão descansar, vocês vão ministrar. É aquela coisa toda. Mas deixa a gente ficar 1 mês com vocês. Todo dia levanta, café da manhã tá lá, a gente come, sai, vocês lavam louça, a gente só dorme, deixa tudo bagunçado, vocês vão varrer. Irmão, com 1 mês vocês estão surtando, dizendo, pelo amor de Deus, quando esses povos vão embora? Por quê? Porque onde tem uma vida em comum, precisa também ter atividades em comum. Qual é a nossa maior briga dentro de casa? Quem tem filho sabe, principalmente filho, criança e adolescente. Peraí, né? Vou dar uma linguagem de mãe aqui. Vocês pensam que a gente é empregado, né? Mais ou menos assim. Sou empregado, não, né? Por quê? Irmãos, nós vamos precisar simplesmente estabelecer regras de comunhão, porque não vamos poder ser individualizados. Vai ter que ter, nós vamos ter que limpar junto, nós vamos ter que trabalhar junto no sentido de em prol da comunhão. Nós vamos ter que manter esse ciclo de comunhão, senão nós vamos ficar feridos. Como nós nos ferimos na igreja? Se você parar para pensar, por que nós nos ferimos na igreja? Trabalho. Por que você já se feriu na igreja? Você nunca se feriu na igreja porque você só estava indo e voltando. Você se fere na igreja porque você estava trabalhando na igreja. E quando nós começamos a trabalhar na igreja, a gente vai ver aqueles que não estão trabalhando. O apóstolo Paulo fala isso, né? Aquele que não trabalha também não coma. Por que ele estava dizendo isso daqui? Porque chegou um tempo que a igreja começou, né? Venderam tudo para sustentar os órfãos e viúvas. E aí, meu irmão, uns começou... Aí você vai ver nos escritos do apóstolo Paulo, é interessante, você vai ver o agir de Jezabel na igreja, causando as confusões. Aí o apóstolo falou, gente, peraí, vamos definir aqui quem que são as viúvas, né? Vamos lá. Viúva que vai ser sustentado pela igreja. É as viúvas que não tem parente e que é viúva mesmo. Agora, viúva que tem filho. Viúva que tem 30 anos, 40 anos. Não, peraí, meu irmão. É viúva aposentada, viúva que não tem mais ninguém para cuidar dela. Você entende como as coisas vão acontecendo no meio da comunhão? Aí você vai ver um monte de confusão no meio da igreja. Por quê? Onde não tem unidade, onde não está intrinsecamente ligado, não há liga. E se não há liga, não há amor. E aonde não há amor e concordância, Jesus não está operando no meio deles. Por isso Jesus diz, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, em concordância. Acabou. Não adianta ter 4, 5, 10, 1 milhão se tem individualização. E Jezabel, ela nutre as porcarias que estão dentro de mim. O que Jezabel faz?
Você tem que ser honrado. Não estão te valorizando. Não. Fica aí não. Vou dar um que de Jezabel Mineiro, né? Fica aí não, bobo. Então, entenda que não podemos caminhar na individualidade dentro do corpo. E hoje é o que mais estamos sofrendo. Cada um quer plantar a sua ideia. Observe isso daqui. A gente fala do LGBTQIA+, plus. Mas você já parou para pensar na igreja hoje? Você é o quê? Você é tradicional, neopentecostal, pentecostal, apostólico, apostólico profético com cunho em Jerusalém, apostólico profético judaizante, apostólico e profético o quê? Não, eu sou... sabe aquele negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Antônio, eu sou de Chico, eu sou de Francisco, eu sou de... É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Gente, eu sou cristão. Ah, mas você é cristão que concorda com as festas bíblicas de estação, ou você não tem isso? Se você não concordar, não, você não é o cristão verdadeiro, você é o cristão meia boca. Você entendeu que a gente começou a criar tantas partições para o meio, pro meio gospel, que já não estamos mais tendo condição de congregar, não conseguimos andar mais junto. E por isso a igreja não está mais aquecida com o amor. Então, o que Jezabel faz? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já viveu... Eu vou citar um tipo de situação, e aí para vocês entenderem. Quem já viveu no começo da igreja de célula vai entender o que eu estou dizendo. Veja, quando a igreja ela começa, e aquela comunhão absurda. E aí vai para o encontro, volta do encontro, e aquela coisa toda, e todo mundo está numa mesma visão. Eu vou tirar até a igreja de célula aqui. Eu vou colocar uma igreja nova. Quando começa a igreja nova, observe assim, começou a igreja nova. Você começou, você está indo lá. A igreja recente. Aí ela, primeiro passo que ela vai é para casa. Ela passa a ser uma igreja caseira, uma igreja familiar, né? Vamos dizer em casa. E a gente começa. Gente, é tão gostoso. E tocando violão, e cantando, e sapateando. E a gente sente a presença de Deus. Aí o pessoal fala, nossa, é aqui meu lugar, gente. Porque aqui Deus fala, né? Não, é aquela coisa. Aí começa a crescer. Primeira coisa que a gente quer, um prédio. Mas com a vinda do prédio, também tem a vinda das tarefas. Porque agora a gente precisa manter tarefa. Porque até então a gente está indo para uma reunião. E a reunião é o quê? É como eu fosse na tua casa viver 3 dias. Né? Vamos para o evento. Então a gente vai. Aí a pessoa que está lá, é o anfitrião, ou seja, o pastor que está começando a igreja, recebe da casa dele. Ele tem um prazer, meu irmão, ele tem um prazer de limpar a casa. Ele vai lá, e aquela coisa toda, e aquele negócio todo, porque a igreja é nova, está começando, aquele negócio tá. Vai dando um ano, começa o quê? Esse povo só vem para minha casa para comer. Vem aqui, sai e deixa bagunça aqui para a gente limpar. Aí já começa. Por quê? Porque já está agora um tempo, lembra do apóstolo que agora está indo para ficar um mês, e só está levantando 8 horas para comer, e depois só para almoçar e sai, ou seja, não ajuda nas tarefas, é mais ou menos isso. E aí a igreja começa, então, ter as suas tarefas. E nas suas tarefas começa a ter agora as suas confusões, porque uns estão trabalhando e outros não estão fazendo nada. Uns estão se empenhando e outros não estão se empenhando. Uns estão fazendo e outros estão reclamando de quem está fazendo. E aí começa agora a confusão. Rapidamente, aquela alegria, aquela unção que a igreja tinha começa a se esvair, começa a ficar frio. Por que ficou frio? Porque Jesus foi embora? Porque a gente não está fazendo oração certa? Porque a gente não está... Não. Porque a gente está sem caminhar no amor. Jezabel já entrou. O sistema já se estabeleceu. Para aparecer alguém que vai fazer rebelião, isso já é só consequência, porque Jezabel já se instalou lá atrás. Como se instala o processo de Jezabel numa igreja?
quando a igreja para de viver a unidade e começa a ficar estressado um com o outro. Veja um grupinho. O grupo de louvor, o grupo de intercessão, vamos lá. Quando começa, montou o grupo de intercessão, gente, que lindo, a gente ora, sapateia, em meia-noite nós oramos, em 5 horas nós oramos, e a gente ora, é uma comunhão, mas de repente a gente começa, eu estou gostando daquela irmã, você viu que ela quer mandar aqui no grupo? Ixi, começou. Não, surgiu uma intriga, o sistema de Jezabel já começou a operar. Aí essas pessoas começam a ficar chateadas, eu vou orar, mas eu não converso lá aquela irmã traíra lá. Eu vou orar para Jesus, vamos lá, vamos orar para Jesus. Não, aí eu vou falar com Jesus, mas o meu coração está ferido com o irmão. Por isso o Senhor disse, quando você for oferecer uma oferta, primeiro veja se não está tretado com ninguém. Entendeu? Mas aposta, é difícil a gente viver sem ter uma treta. Eu sei, querido, mas o teu coração tem que estar limpo. Não importa se as pessoas vão ter treta com você, desde que você não seja uma pessoa chata. Deixar claro aqui. Porque você sabe, querido, que toda igreja tem um chato e um doido. Já falei isso aqui. Se você caçou na igreja e não achou nem um chato, nem um doido, é porque é você. Então, chega na igreja e vigia. Olha, e tenta caçar o chato e o doido. Amém? Se você não encontrou, tem uma leve suspeita que pode ser a vossa senhoria. Beleza. Então, voltando aqui, se você não é aquela pessoa chata, encrequeira, porque, irmãos, olha a individualidade. A gente já chega num lugar querendo impor o que eu penso. Sabe aquele velho ditado? Você chega num lugar, você chega e pega o ônibus andando e já quer sentar na janela ou ser um motorista? Querido, se você chega, você vai ter que andar segundo a visão da casa. Aí é resgatar. Aí, para resgatar essa unidade, é muito esforço, querido. É muito esforço. Por isso que a gente fala que os ataques de Jezabel geralmente são mortais. Aí onde há as divisões, os rachas. Entendeu? Aí começa uma nova igreja. Mas ela veio com a semente da discórdia. Querido, isso não é fácil. Não é fácil. Por isso a gente está vendo hoje 500 igrejas surgindo a cada minuto. Eu sempre costumo dizer o seguinte: você começou uma igreja. Amém. Por que começou uma igreja? Porque Deus me chamou. Você tem uma visão que ainda não tem, ou você vai repetir a visão de alguém? Se você vai repetir a visão de alguém, pode ser que você está fazendo isso porque ficou chateado com alguma igreja. Porque, vamos lá, saí da Assembleia e vou montar a Assembleia, saí da Assembleia Madureira, agora vou montar a Assembleia Madureira renovada. E vou continuar sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa? Por quê? Saí da Batista e você agora Batista, Pentecostal de Jesus Cristo, do 7º dia. Beleza. Mas eu vou fazer a mesma coisa da outra Batista? Então, normalmente eu saí porque eu não estava em concordância com a liderança. Na verdade, foi treta com pessoas. E não foi porque o Senhor me deu uma visão. Entende? Aí eu entendo que eu sou pastor e não estou concordando com a visão desse pastor. Então eu vou abrir uma igreja. Então nós precisamos entender que estamos fragmentando o corpo. Na verdade, qual é a maior estratégia de guerra? Divide para conquistar. Um exército unido é difícil de conquistar. Então você divide. Irmãos, desculpa dizer, não sei se aqui tem alguns irmãos que fluem, né, nesse sistema de governo que a gente tem atual. Não se ofenda, pelo amor de Deus, mas essa é a estratégia desse governo. Divide para conquistar. Você já observou que esse governo, ele é craque em polarizar? Joga os brancos contra os negros, joga os negros contra os brancos. Joga os pobres contra os ricos e joga os ricos contra os pobres. Você entendeu o que está acontecendo? A gente está dividindo. Igual o discurso que nós estamos vendo de polarização. Não, porque nós temos que ter
a cota dos negros. Não, presta atenção. Os negros não é diferente dos brancos, não. Nem dos amarelos, nem dos verdes, nem do azul. São tudo iguais, dotados com as mesmas sabedoria e inteligência. Quando eu crio e divido, porque agora a gente está criando não sei o que do preconceito. Na verdade, nós estamos trazendo uma separação entre os negros e os brancos. A gente tem que agora valorizar os héteros, quer dizer, os homos, os trans, não sei o quê. O que nós estamos fazendo? Nós estamos polarizando. Nós estamos fazendo com que essas pessoas sejam individualizadas e eles não vão conseguir andar mais com os héteros. Nós estamos fazendo o quê? Polarizando. Eu não estou nem dizendo uma visão cristã, não. Estou dizendo uma visão humana. Beleza. Agora, qual é? Não, porque esse governo é um governo dos pobres. Peraí, então agora a gente está dividido entre pobre e rico? Você entendeu? Então, quando a gente polariza, a gente divide, a gente não tem força, porque um não concorda com o outro. Então, em vez da gente ter um grupo de 1.000 pessoas, no sentido assim, de força em uma coisa, a gente divide em grupinhos. Então, a gente não tem força. A gente não tem força para avançar. A gente não tem força para romper. A gente não tem força como cristão de fazer nada, porque estamos divididos em pentecostal, neopentecostal, tradicional, os que acreditam nisso, os que acreditam naquilo. A gente dividiu, então a gente não anda mais junto. Por isso a igreja não é relevante, a igreja não faz um papel relevante, porque estamos trabalhando polarizados, estamos divididos. Jezabel já entrou e já está trabalhando na igreja há muito tempo. O que eu quero que você entenda é que todas as vezes que você está ferido no amor, você já está separado do corpo e de Cristo. Se você foi ferido, você vai precisar limpar teu coração, porque senão você não se conecta com o Pai. Você não se conecta com a verdade, você não conecta com a unção, você não conecta com a presença, você não recebe revelação. Você começa agora a trabalhar como? Você trabalha, aí você vai trabalhar jezabelado. O que é trabalhar jezabelado? Nós vamos levantar o que nós chamamos as egrégoras. O que é uma egrégora? A egrégora é a alma de um lugar. Como se levanta uma egrégora? Quando um lugar ele passa a ter uma alma. Exemplo, eu estava numa igreja, vamos supor, e aí essa igreja, então ela me feriu e eu fiquei chateado e saí. Então agora eu vou passar a fazer a igreja do lamento da cruz, da agonia dos filhos de Jesus, né? Então estamos lá na igreja lamento da cruz, da agonia dos filhos de Jesus, até rimou. Beleza, eu estou lá agora na igreja lamento e da agonia, e aí eu estou ali, aí eu começo a fazer o quê? Não, porque na nossa igreja vai ser diferente. Na igreja, a agonia da cruz é diferente. Vem aqui, meu irmão, aqui você vai ser diferente. E aí, gente, porque a gente já foi rejeitado, mas o Senhor vai dar vitória, porque em nome de Jesus, a nossa vingança vai ter sabor de mel, e você vai ver Jesus nos honrando, porque as pessoas nos maltrataram, agora nós vamos estar sendo honrados. Ou seja, eu vou fazer com que as pessoas andem em torno da ferida. E as pessoas vão caminhando em torno da ferida, as pessoas vão caminhando em torno dessa ferida, porque agora todos os rejeitados vêm para cá, porque aqui é o lugar que os rejeitados vai ser valorizado. Agora aqui a gente vai ser honrado. Então a gente vai caminhar nessa ferida. E essa ferida, o que é a ferida? A força de uma alma. A força que emana de uma alma. Então a força da minha ferida com a força da tua ferida. Imagina aqui, né? Estamos no grupo. Aqui a gente vai montar a igreja do grupo virtual do apóstolo Éder do 7º dia, da 5º arrebatamento do 3º céu. Nós vamos pegar aqui agora, todo mundo agora, porque é nós, meu irmão, a gente vai ser diferente, vai ser um grupo diferente. Ou seja, a minha ferida com o evangelho, com as igrejas, a ferida de vocês vai levantar uma alma. Vai fazer com que essa igreja tenha uma alma. Ela não vai ser guiada mais pelo Espírito Santo, ela vai ser guiada por uma alma que foi ativado pela força da alma que está ali. Toda vez que nós estamos em um grupo e exala uma força, a nossa alma cria uma alma.
E essa alma precisa ser nutrida. Então, você vai ver sempre a gente ferindo pessoas, ou seja, vai ter que estar sempre nutrindo essa alma. Então, o que são as egrégoras? São quando as pessoas trabalham em prol de algo. Veja, a igreja nos serve, concorda comigo? O prédio nos serve, serve as pessoas. O culto nos serve. O dia a dia, as tarefas da igreja, ela nos serve, é para que a gente conviva melhor. Você já percebeu que agora já mudou? Na verdade, nós servimos o prédio da igreja. Nós servimos a tarefa da igreja. Nós servimos a... Irmão, temos uma tarefa. Você já viu que a gente mata as pessoas para cumprir a tarefa? Nós temos o grupo de oração. A gente excomunga as pessoas ali no grupo, a gente mata as pessoas para manter o grupo de oração. E deixa eu te contar, não era melhor a gente resolver o problema? Eu prefiro acabar, não com oração, mas com o grupo, do que acabar com as pessoas. Mas a gente prefere acabar com as pessoas para manter o grupo. Você entendeu por que o sábado, vamos colocar aqui, por que o sábado ficou demonizado hoje? Porque a gente lê os escritos de Jesus ou do apóstolo Paulo, e aí a gente pensa que Deus estava querendo acabar com o sábado. Não, ele estava acabando o quê? O sábado foi feito para o homem descansar. Mas o homem começou a servir o sábado. No sábado você não pode fazer isso, no sábado você não pode fazer aquilo, no sábado você não pode fazer aquilo, outro sábado você não pode fazer... Ou seja, nós ficamos escravos do sábado. Assim a gente fica escravo do templo. Assim a gente fica escravo do culto de domingo. Você sabia que a gente é escravo do culto de domingo? Irmão, vamos lá. O que nós fazemos na igreja local? Nos preparamos para o culto de domingo. Ensaiamos para quê? Para o culto de domingo. Preparamos a mensagem para o culto de domingo. Nós organizamos a igreja para o culto de domingo. Então, peraí, o culto de domingo começou a receber, ou seja, o culto de domingo se tornou uma pessoa, que a gente vai ali para ele. Se não tiver o culto de domingo, não precisa ensaiar. Se não tiver o culto de domingo, não precisa intercessão, estamos intercedendo para o culto de domingo. Então, o culto se tornou uma pessoa, e nós estamos servindo ele agora. Tudo em prol dele. Nós não estamos mais aposta, então a gente não pode ter culto de domingo. Para, irmão, pelo amor de Deus, não seja talibã. Mas eu estou dizendo que quando nós começamos a trabalhar para algo, não vamos valorizar mais pessoas, nós vamos valorizar a tarefa. Nós temos que cumprir a tarefa. E aqueles que atrapalham a tarefa do culto de domingo têm que ser cancelados. E aí a gente trabalha assim. Você entendeu? Não é que eu não posso ter culto de domingo. Às vezes agora, como nós somos a igreja apostólica, né, de volta de Israel, nós vamos valorizar o Shabat. Né? Então, agora, o Shabat virou pessoa. Nós vamos trabalhar para o Shabat. E, na verdade, aquele dia não passou o momento de nós nos reunirmos. O importante não é mais as pessoas. O importante é a tarefa que vamos cumprir ali. Então, todas as vezes que nós tiramos o foco de pessoas e colocamos o foco de tarefa, nós já tiramos Jesus e colocamos Beuzebu. Beuzebu já começou, porque Beuzebu é a tarefa. Não é que eu não posso fazer tarefa, mas é quando não eu faço a tarefa. Exemplo, eu estou aqui com vocês e eu estou mais preocupado em cumprir a minha tarefa e não em ter comunhão com vocês, eu já estou em Beuzebu. Eu já tirei Jesus de cena. A tarefa é mais importante do que as pessoas. Agora, olhe, por que Jesus tanto criticou a doutrina dos fariseus acerca do sábado? Porque Jesus, ele não fez nenhum trabalho excessivo. Jesus não estava quebrando a regra do sábado de descansar. Jesus estava atendendo pessoas, Jesus estava amando pessoas, Jesus estava curando pessoas. Jesus não estava sendo carpinteiro, Jesus não estava edificando uma casa, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava expressando o reino para pessoas. Que é isso? Mas não, eu não posso fazer isso com pessoas. Eu preciso, quem vai para Israel sabe, né? Chegou no sábado, você não pode apertar nenhum botão do elevador. O elevador vai de andar em andar. Você tem que ir, porque você não pode apertar o botão do elevador. É porque isso é um trabalho. Você vê, então, quando a gente cria uma regra. Eu não sei se eu estou sendo muito redundante aqui, mas eu preciso que você entenda
que Jezabel, querido, ela não é uma pessoa. Jezabel, a única coisa que ela quer fazer na igreja é ferir o amor da igreja e polarizar, criar individualismo. Aí, meu irmão, você vai criar falsas profecias, você vai criar dominação, você vai criar manipulação, você vai criar tudo isso. Por que nós vamos criar todos esses acessórios que nós falamos já há 4 dias? Isso tudo é criado pela falta de amor. Porque eu já não quero mais ver o meu irmão crescendo. Eu quero, na verdade, manipular o meu irmão para fazer o que eu quero que ele faça. Gente, isso aqui é muito comum. Cuidado. Porque nós podemos estar, por exemplo, Jezabelando dentro de casa. Quando eu manipulo a vontade dos outros para fazer o que eu quero. Você entendeu? Isso é Jezabel, irmãos. Mas nós temos que aprender a não ser individuais. Nós temos que aprender a ser coletivo. E esse é o segredo do evangelho. Por que hoje nós não estamos conseguindo permanecer nem casado? Eu falo a gente como ser humano. Por que os índices de divórcio estão aumentando? Porque o ser humano está individualizado. A gente não sabe viver mais em comum, a gente não sabe ter mais as coisas em comum, a gente não sabe ter mais as coisas em unidade. Nós temos as nossas coisas. Meu. O que é meu e o que é teu. E se você entrar no meu espaço, eu já não vou gostar. Esse é o meu espaço. Esse é o meu ciclo. Meu círculo. Não entre aqui. E nós vamos vivendo assim o evangelho. E por isso, o apóstolo João diz, aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ele está na treva. Ele pensa que está na luz. Porque ele está na treva por quê? Porque ele está servindo Beelzebul, não Jesus. Jesus é a luz. Ele não está em Jesus. Jesus não está nele. É isso que nós precisamos entender. Então, a maior obra de Jezabel, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui, a maior obra de Jezabel é te ferir. Porque você vai servir Jesus na força do ódio e não na força do amor. Uma pessoa que é ferida, por exemplo, eu fui ferido na igreja. Vou contar aqui um testemunho. Já falei. Quando eu entrei na igreja, né, a igreja começou, então, a caminhar e caminha e tal, e eu vi uma dificuldade na adoração. Dificuldade da adoração. Né? O grupo não fluía, tinha uma pessoa que sempre faltava, e tocava muito bem, mas sempre faltava. E eu comecei a orar, Senhor, me ensina a tocar, porque eu quero suprir essa área da igreja. A igreja não tem adorador. Aí, quando eu comecei a aprender, eu tocava muito ruim, eu errava mais do que tocava. É óbvio, eu estava aprendendo. Não consegui tirar rápido as músicas, não conseguia tocar o que as pessoas queriam, precisava de um tempo para poder tirar a música. Né? Tocava bem coisado. Mas aí, quando eu comecei a tocar e o negócio começou a acontecer, esse irmão começou a ser mais regular no culto. Aí, o que as pessoas faziam? Eu ensaiava, ia no sábado, ensaiava, ele não ia para o ensaio. Aí, quando chegava no domingo, lá estava o irmão, chegava cedo. Como ele conseguia tocar bem e eu tocava mal, o que os irmãos faziam? Éder, senta aí, cara, senta aí. O irmão chegou, no domingo que vem você toca. Meu irmão, aquilo eu ficava pé de raiva, né? Eu ficava mordido e aquilo gerava um ódio no meu coração. Por muito tempo eu fui para a adoração na força do ódio. Meu irmão, eu fazia ali, mas para mostrar para as pessoas. Depois, o que aconteceu? Eu vou aprender a tocar para mostrar para vocês que eu dou conta. Meu irmão, você acha que eu estava fazendo para Jesus? Eu comecei fazendo as coisas, então, para quem? Para mostrar que eu ia dar conta. Quantas vezes nós fazemos isso? Até que o Senhor me corrigiu nisso daí. Não, você tem que fazer para mim. Você não precisa mostrar para as pessoas que você vai tocar. Você não precisa querer honra. Você não precisa ser honrado. Você não precisa ser, que nem a gente sempre brinca, né? Você não precisa ter a vingança sabor de mel. Você vê como que a gente já está, que até as nossas canções exaltam isso. Aquele que te viu passar na prova, não te ajudou, um dia vai te ver lá no altar, vai te ver no palco, e eles vão estar lá na plateia te aplaudindo, e você vai ver que a tua vitória vai ter sabor de mel. Peraí, meu irmão, isso é a maior apologia à vingança. Né? Um dia você vai ver, um dia Deus vai me honrar, você vai ver, filho do capeta, Deus vai me honrar, e aí você vai me ver lá, o dia que eu estiver lá em cima, e você vai estar lá embaixo. Você entende? Isso é uma apologia que nós fazemos gospiamente para vingança.
E nós estamos assim. Tem sabor de fel, né? Então, e estamos assim. Estamos assim. Então, todas as vezes que eu sou ferido e que eu não morro, veja só, lembra do ataque de Isabel? Eu sou ferido. Duas coisas pode fazer. Ou eu morro, me desvio. Quantas pessoas se desviaram porque foram feridos da igreja? Ou dois, eu passo agora a servir mostrando que eu dou conta de servir. Agora você vai ver. Aí eu não ligo mais para a pessoa. Eu começo a fazer as coisas porque essas pessoas vão ver que eu tenho capacidade de fazer. Então, o meu alvo não é as pessoas. O meu alvo é mostrar que eu dou conta de fazer. Porque vocês criticaram, vocês falaram que eu não dava conta, vocês disseram que eu era do inferno, vocês disseram que eu era isso, que eu era aquilo. Agora vocês vão ver quem eu sou. E aí a gente começa. Então, tudo que se faz a partir disso, se faz para Beelzebub e não para Jesus. Então, terminando aqui, não necessariamente nessa mesma ordem. Crescimento não é, crescimento, essa aqui é a minha visão. Crescimento não tem a ver com unção e nem a presença de Deus. Deus pode estar num lugar, e entenda bem, e não tem esse crescimento que a gente vê de mega igreja. Crescimento depende de organização. Maturidade depende de unção. É o que eu penso. Isso aqui digo eu. Para você crescer algo, você precisa ter unidade. Você precisa gerenciar as coisas. Exemplo. Por que uma igreja não cresce? Eu sou pastor da igreja e minha igreja não cresce. Por quê? Porque as pessoas não têm um passo. Não tem um passo a passo ali. O que acontece? Só um pouquinho, queridos. Então, crescimento de igreja, ele depende de nós criarmos um sequencial. A pessoa entrou na igreja, e agora? Agora ela vai passar por isso, isso. Ou seja, ela tem um sequencial. E isso é uma forma de organizar. Então, às vezes, a pessoa chega na igreja, ela simplesmente ela participa do culto. Aí nós vamos ter que fazer o quê? São dois tipos de coisa, né? Ou a gente vai ter que ser daqueles pentecostal fervorosos, de milagre, que as pessoas vão ali buscar o seu milagre, a igreja vai encher, porque ela está procurando milagre, ou nós vamos ter que ser estrutural. Né? Então a gente vai ter que aprender a andar junto, ou seja, ter uma boa organização e ter a unção. Então, crescimento não é porque Deus não está, a igreja parou de crescer, Deus não está. Pode ser que a igreja foi ferida no amor. As pessoas já estão chateadas uma com a outra. Então, eu gosto mais de medir a igreja pelo nível de alegria que ela tem, pela vida que flui nela. Quando você entra na igreja que está aquela frieza, ela não vai crescer, é óbvio, porque ela não tem calor. E aí você vai ver porque está ferido o amor. Não é porque Jesus não está. Pegando essa questão que você está dizendo aí, Jesus não está operando mais. Por que Jesus não está operando mais? Porque Beelzebub já está entronizando naquela igreja. Por causa do quê? Por causa das feridas. Então, veja sempre, chega na igreja e meça ela pelo calor que ela tem, pela alegria das pessoas. Acabou o culto, todo mundo já... Sabe aquele negócio? Irmão, fecha o olho que a gente vai orar para terminar o culto. A hora que abre o olho, parece que foi um arrebatamento. Amém. Todo mundo já foi embora. Meu Deus, a igreja está vazia. Isso é preocupante. Agora acabou o culto, as pessoas estão conversando e fica ali, tem um culto depois do culto, né? Que aí fica ali, aquela conversa e vai, alegria, isso é bom, isso significa que tem comunhão. Então, uma das coisas que eu, finalizando aqui, é que Jezabel, ela polariza as coisas. Semana que vem, tem que mandar embora. Semana que vem nós vamos falar acerca
dos comandos das Amazonas, continuamos ainda na obra da sedução. Hein? Tá bom, eu vou ver do Telegram. Ontem eu estava respondendo o dia inteiro do WhatsApp, agora eu vou responder do Telegram. Hein? Bom, marcar. Aí a gente fala o tempo de mesa, né? Hoje, esse tempo, porque até quando fala mesa já virou polarizado, já virou também, já virou uma religião, né? Não, é tempo de comunhão, tempo de conversa, gastar tempo com isso. Mas a gente continua esse assunto. Eu só peço para vocês o seguinte: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou, a gente vai renunciar. Hoje eu só quero que você sonde o teu coração. Por que você está servindo Jesus? É na força do ódio ou é na força do amor? Você está servindo porque você ama os irmãos ou porque você ama a tarefa que você executa, independente de irmãos? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: apóstolo, o negócio é o seguinte, manda as pessoas, essas pessoas que não trabalham na igreja, manda tudo embora, que fique eu e você. Eu falei: você está amarrado, irmão. Eu e você? Não precisa abrir igreja para ficar eu e você, né? Por quê? Porque a questão é isso. Quando a igreja ela quebra a comunhão, você já quebrou a potência de Jesus. Mas pegando a pergunta da irmã, Jesus foi embora quando não cresce, porque Jesus foi embora, eu não digo crescimento, mas eu digo o fervor. Quando a gente não vê mais fervor na igreja, pode ser um sinal que Jesus já está do lado de fora. E Beelzebul está lá dentro. E não é culpa do pastor, não é culpa assim, não digo culpa do pastor, ou pode ser, não é pecado, às vezes a igreja não está em pecado, apesar que quando Beelzebul entra, o pecado é inerente, né? A prostituição, o adultério, a questão de Jezabel é inerente, mas quando nós vemos essa comunhão, essa vida, isso como a pastora colocou aqui, né? Somos 20 pessoas, somos felizes. Irmão, eu já dou até um alerta. Esse é o ponto onde Jezabel começa a caçar. Tem gente, tem alegria, começa Jezabel tentar filtrar. Porque quando ela entra, filtra, quebra, pode depois continuar as 20 pessoas, mas já não está em comunhão mais, já não está mais em comum acordo. O que ela quer é quebrar o comum acordo. Sem comum acordo, os céus não se abrem. Se vocês pedirem qualquer coisa em concordância, tudo que 2 ou 3 em concordância pedir, ou seja, em concordância, o céu só funciona em concordância. Amém? Então, olha o teu coração, sonda o teu coração, entre em concordância, e aí você começa, apóstolo, mas eu estou chateado. Começa a liberar a vida do teu irmão, ore por ele. Por isso eu tenho que orar pelos meus inimigos, por isso eu tenho que abençoar os que me perseguem. Não é porque eu sou bom, é porque eu preciso limpar meu coração. Quando eu conseguir orar pela pessoa sem pedir vingança, sem pedir o mal dele, mas abençoando com o coração livre, é porque você está pronto para servir. Amém? Que o Eterno abençoe. Eu só quero declarar que o Senhor sonda o teu coração nesse dia de jejum, que o Senhor possa trazer todos os traumas, feridas que o teu coração possa ainda ter, para que você possa servir no poder de Jesus e não de Jezabel. Que o Eterno te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus, bom fim de semana. Adore o Senhor, vive em comunhão, sapateie, gospe fogo e que o Senhor te use em nome de Jesus. Shalom, shalom.